para fazer uma pergunta sobre a área de saúde. Obrigada, Pedro. Bom, o tema agora é saúde e a minha pergunta é com base no cenário atual do Brasil, né? Então, o Brasil acabou de perder a certificação de eliminação do sarampo, mortalidade infantil está aumentando, cobertura vacinal, que sempre foi um modelo internacional, está muito abaixo do mínimo para se prevenir uma epidemia. Um exemplo claro é a pólio. A mortalidade materna também está aumentando. Sífilis congênita é uma emergência epidemiológica no Brasil, a gente não devia nem mais falar sobre essa doença. E o recrutamento de médicos para a estratégia da saúde da família está totalmente desorganizado. A última chamada, 16% das vagas não foram preenchidas, houve 21% de desistência e 40% dos recrutados já estavam no SUS. Então, não se resolveu o problema, apenas mudou o problema de lugar. Isso é uma pequena amostra, e apesar de tudo isso, nesses primeiros 100 dias, não se falou muito sobre o que se vai fazer com a área de saúde. E, na verdade, a palavra saúde foi uma coisa que eu senti falta nas suas considerações iniciais. Então, a minha pergunta é exatamente isso, quer dizer, qual é o plano de saúde do governo atual? Como essa resposta é muito grande, eu tenho 3 perguntas específicas. Eu queria que o senhor listasse para a gente quais são as 3 áreas prioritárias na saúde do governo atual, quais são as metas a serem alcançadas em 4 anos, quando, como o senhor falou, o país vai ter preparado para a nova geração, não para a próxima eleição, e como que vocês pretendem alcançar essas metas? Obrigada. Bem, professora, obrigado. Em primeiro lugar, a questão da saúde, né, é uma coisa que nós temos que solucionar, é um problema de gestão. Nós temos um problema sério de gestão no nosso sistema de saúde, que causa muitos dos problemas que a senhora acabou de mencionar. Então, esse é o foco inicial, onde está colocado o esforço do ministro Mandetta, que é o nosso ministro da Saúde. A segunda meta que nós temos, né, obrigatoriamente que cumprir, é a questão de erradicação de determinadas doenças, né? A senhora mencionou o sarampo. Nós temos a visão que o sarampo entrou vindo dos imigrantes que chegaram da Venezuela, trouxeram essa doença de volta. Ela estava primeiro concentrada ali na região de Roraima e depois já apareceu em Belém e agora já temos casos lá na região de São Paulo. Então, a senhora sabe que as coisas viajam a doença viaja com uma velocidade grande. Então, nós temos que ter um foco muito grande na erradicação dessas doenças. E a terceira meta, né, que eu vejo, é uma questão que está ligada, né, a esse problema da saúde pública, e aí entra a própria questão, vamos dizer, da urbanização. Nós temos enormes áreas dentro do nosso país, nos cinturões de miséria ao redor das nossas cidades, onde não tem rede de esgoto, onde não se tem acesso, as regiões são insalubres. Então, isso está extremamente ligado ao nosso problema de saúde. Então, é a terceira meta que nós temos que atacar. Muito obrigado, senhor vice-presidente. Agora, mudando um pouco para outro assunto muito estratégico, muito importante no Brasil, que a gente vem vendo vários cenários mudando conforme a mudança nas políticas públicas também, é o assunto de segurança pública. Então, para isso, eu convido o professor Benjamin Lessing, que é professor da Universidade de Chicago e cofundador do programa sobre violência política, para perguntar sobre a segurança pública. Obrigado. Estimado vice-presidente, a segurança, o crime e violência preocupam todos os brasileiros e as propostas do governo Bolsonaro nesse campo tiveram um protagonismo central nas eleições. Porém, na história recente, várias políticas de segurança, inclusive as mais repressivas, têm dado errado, não só não eliminando, como fortalecendo o crime organizado. O próprio nascimento do Comando Vermelho na Ilha Grande, fruto da Lei de Segurança Nacional durante a época do governo militar, o massacre de Carandiru, que acabou dando na fundação do PCC em São Paulo, depois transferiu os líderes do PCC para diluir seu poder, mas que só acabou dando no espalhamento do PCC pelos 27 estados, erro hoje em dia reconhecido pelas autoridades paulistas, e agora o sistema penitenciário federal, que foi feito para conter os chefões do crime, mas acabou lhes dando uma plataforma de networking tão bom quanto o Harvard Brasil Conference, ajudando o Comando Vermelho a tecer uma malha de alianças com facções locais. Sendo assim, quais providências o governo tomará para assegurar
que estas novas políticas não estejam dando errados? Ou se derem errado, como vocês vão detectar a tempo? Quais serão os sinais de alerta que eles fariam parar para repensar e fazer os ajustes necessários ao longo do curso? Obrigado. Bom, a questão da segurança pública é um problema que aflige a todos os cidadãos brasileiros, né, de qualquer classe social. Muito bem colocados os aspectos aí pelo professor, né? Nós temos grupos organizados, que eu chamo de narco-quadrilhas, né, já quase agindo como se fosse uma guerrilha dentro do nosso país. Temos áreas dentro das nossas grandes cidades que a gente pode considerar que são áreas liberadas, né, onde o Estado, para entrar lá dentro, ele tem que entrar em força, né, tem que usar toda a violência, né, que não deveria acontecer para isso. Então, eu, durante a minha apresentação, eu toquei exatamente nesses aspectos que nós consideramos prioritários. Eu vou começar pelo último. Se nós não tivermos um trabalho consistente, permanente e vigoroso na área social, nós não vamos resolver esse problema nunca. Nós vamos enxugar gelo. Poderemos ter a melhor polícia do mundo, poderemos ter o melhor sistema prisional do mundo, mas com as pessoas vivendo amontoadas em favelas, sem acesso à água, sem acesso à luz, com o traficante colocando a televisão a cabo para eles, sem direito à propriedade da casinha que eles lá construíram, sem ter rua, sem ter esgoto, nós não vamos resolver o problema. Então nós temos que agir, professor, de forma vigorosa na área social. As outras medidas são claras. A nossa legislação penal, na minha visão, na visão do nosso governo, ela é branda ainda. O criminoso tem que cumprir seu tempo na cadeia. Ele mata uma pessoa e 5, 6 anos depois ele está na rua para matar outra pessoa. Temos que discutir o problema do criminoso menor de idade. Com 17 anos de idade é um homem. Ele pega e mata uma pessoa, passa 3 meses e volta. O tráfico hoje recruta esse tipo de elementos. São os recrutas do tráfico. Como nós vimos em países da África, de guerras tribais, de soldados meninos, nós temos soldados rapazes e meninos no tráfico nas nossas grandes cidades. Então temos que lidar com esse problema de forma coerente e organizada. E o sistema prisional, né? As prisões, tem prisões que são masmorras. A pessoa não vai se corrigir. A instituição que eu servi durante 46 anos, o Exército Brasileiro, tem um regulamento disciplinar. No regulamento disciplinar do Exército diz o seguinte, que a punição só é válida se ela educa. Como é que eu vou educar uma pessoa se eu jogo numa prisão que é uma masmorra, onde ele vai conviver com toda a sorte de elementos totalmente desajustados, sem ter uma atividade laboral, sem ter uma progressão educacional? Então nós temos que mudar esse quadro do sistema prisional.